Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Olá, pessoal! Eu estou aqui para conversar um pouquinho com a Kátia Nascimento, que é professora e escritora. Na verdade, ela é artista multicultural, né? Porque além de escrever, a Kátia também canta muito bem, também atua, mas principalmente professora e escritora, que acabou de lançar um livro novo, que se chama O Livro no Corpo, pela editora Cotter, de Portugal. Então, eu estou aqui com a Kátia Nascimento e com o editor dela, o Marcos Pamplona, da Cotter de Portugal. E eu sou Juliana Garbaio e estou aqui para a gente falar um pouquinho, para a Kátia contar um pouquinho sobre esse livro, sobre o processo do livro. A Kátia, ela também, ela é brasileira, mas no momento está morando em Portugal, acabou de se mudar para Lisboa, depois de passar 2 anos em Aveiro. Ela é doutoranda em literatura em língua portuguesa na Universidade de Coimbra, está conduzindo uma pesquisa sobre cosmologias e decolonialidade. Está estudando a Paulina Chiziane, está estudando o escritor brasileiro Kut, enfim. Então, vamos começar. Convido a Kátia e o Marcos para a gente bater esse papo. Oi, Juliana. Oi, Marcos. Oi, Kátia, tudo bem? Oi, Juliana. Eu li o livro, né? Claro, gostei muito. Tenho algumas coisas aqui que eu quero perguntar para a Kátia, mas acho que se calhar a Kátia podia começar contando um pouquinho como é que surgiu a ideia desse livro, como é que foi escrevê-lo, né? Eu vim para cá, para Portugal, em 2023 e em 2024 eu comecei a fazer parte de um movimento, um coletivo de mulheres em Aveiro que se chama Mulheres, Poesia e Tambor, que é também um lugar de acolhimento, né, para as mulheres imigrantes. E se fala de muitas coisas lá, né? Muitas coisas, muitas angústias, inseguranças, várias situações pelas quais a gente passa quando a gente é de fora, né? Como eu sou a mais velha do grupo, eu tenho, obviamente, outras inquietações, não aquelas de quem tem 30, né? Quem tem 40, sei lá. Até porque eu vim em outras condições, eu vim para cá para estudar, né? Eu vim para Portugal para estudar. E aí surgiu uma questão assim. Bom, se tem uma coisa que quando eu cheguei aqui, que eu achei muito complicado, foi a questão das pessoas me tratarem como realmente uma idosa, uma velha, né? Eu me impressionava, assim, por 2 vezes eu não fui aceita num quarto porque eu sou mais velha. Assim, descaradamente, os dois homens me disseram assim na minha cara, né? Que eu não ia me dar bem com as meninas que moravam ali e tal, né? Então, era uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E quando eu falava isso no coletivo, eu dizia para as meninas assim: eu acho que eu tenho que escrever sobre isso, eu dizia, né? Acho que eu tenho que escrever sobre isso. Sempre quando eu ia, eu falava isso. Eu acho que tenho que escrever sobre isso. Que outra coisa que eu tinha em mente quando eu vim para cá era fazer um livro de viagens. Eu tenho até um arquivo que se chama Meu Livro de Viagem. Então, todas as viagens que eu fiz até agora, eu tenho lá um arquivo, eu tenho a data, tenho as minhas impressões, tem quem foi comigo, e são muitas viagens, foram muitas que eu fiz, né? E eu juntei uma coisa na outra. Vejam só, para eu falar sobre etarismo, se eu falasse sobre, vamos supor, eu fui, a pessoa não me aceitou no quarto, ou a pessoa não me deu um emprego porque eu tenho 64 anos. Isso é comum, na verdade, né? Isso é muito comum. Agora, uma mulher de 64 anos tendo um amor com um cara da metade da idade dela é uma coisa incomum, né? Pelo menos para Portugal é incomum, né? Eu conheço mulheres da minha idade que têm homens e que não são famosas, né? Porque as famosas é mais comum a gente ver isso, né? Mas pessoas que não são famosas que têm um namorado, um marido com a metade da sua idade. Mas em Portugal isso é muito incomum, né? Eu até agora não vi. Eu acho que foi essa imaginação assim fértil que levou a esse livro.
nasceu também de uma inquietação, né? Que começou a ficar mais forte aqui, né? Em Portugal. E acho interessante você ter dito que nasceu no meio aí desse coletivo feminino, né? E que também tem a ver com tambor, que tem a ver com corpo, né? Sim, Eu não- sim. essa era uma das coisas que eu senti no livro. Eu ia te perguntar se faz sentido isso que eu senti. Eu senti que é um livro, a começar pela dedicatória inicial, que eu sei que que você também tem filho homem, né? E você tem filha mulher, e que o livro está dedicado à sua filha. Sim. E aí depois o prefácio é escrito por uma mulher. E aí também, enfim, você também me convidou para vir aqui conversar com você. E tem tantas passagens no livro, assim, né? Tem a questão da personagem que cultua ali as mães orixás no quarto dela, né? Tem uma passagem que eu achei, assim, bem forte, que você fala assim: a palavra prazer tem uma carga de sentido que remete à mãe que castra quando diz à filha quando deve senti-lo, mas não muito. De preferência, deve inferir ser pudica, quando deve se enfeitar e qual a quantidade para atrair o outro e alcançar o propósito, definido não sei por quem. Ou seja, tem essa questão das imposições, né, que uma mãe vai que se colocam para a mulher, mas que vão passando, né, da mãe para a filha. Então eu senti que é um livro muito feminino, assim. Eu queria te perguntar se você concorda, mas eu também sei já que antes do livro ser publicado, algumas mulheres leram, né? Você deu para algumas mulheres lerem, como é costume nós escritores fazermos, mas também deu para alguns homens lerem. E aí eu queria saber se primeiro isso, se faz sentido para você, se você acha que é um livro mais feminino ou não, e como é que foi essa diferença de leitura dos homens para as mulheres? Muita diferença, enorme diferença. Sim, é um livro feminino e eu dedico à minha filha e às minhas irmãs e às minhas avós, né? E a minha mãe. É óbvio que cada uma delas está eu, né? E na minha filha estou eu também, né? Essa questão do etarismo, né? Que é o cerne desse livro todo, é uma coisa que acontece muito mais com as mulheres e de outra forma com as mulheres. As pessoas ficam abismadas se uma mulher de 64 anos tem um caso com um moço bonito com a metade da idade dela, mas o contrário não. O contrário não, o contrário o cara é um gostosão, né? O cara tem 60 anos, tem uma mulher de 30, ele é o cara. Empodera o Ele homem, né? é, pois é, ele é o garanhão, né? Agora a mulher, não, o que que aquele guri quer com aquela mulher velha, né? E aí entra o corpo, porque a única coisa que as pessoas veem é o corpo envelhecido, né? Todas as outras coisas, tudo que a pessoa parece que não tem não tem valor. Quer dizer, alguém não pode se apaixonar por uma pessoa mais velha porque ela simplesmente ela existe, né? Não, mas será que ela tem o peito caído, a barriga, a bunda, sei lá o quê? Então, é muito cruel isso. Aí, o que acontece com a Lívia é que ela trabalha com o não dito dele, porque como ele não diz nada para ela trabalha com isso o tempo inteiro, ela se tortura porque ele simplesmente não diz para ela, né? Se quer, se não quer, fica nas entrelinhas, fica aquele vácuo, né? Então ela se tortura até que ela não aguenta mais, né? Mas Uhum. até agora não vou dar spoiler do livro, né? Mas ela trabalha com esse não dito, né? A gente que trabalha com análise do discurso, né? A gente trabalha com o dito, faz análise do dito, as coisas que as pessoas dizem. Isso é muito lacaniano e trabalha com o não dito. Quer dizer, ele não disse, mas ele disse? Como que é isso, né? Como que é isso? Aí é que a tortura dela tá dela também achar que ela é uma velha. Poxa, mas então ele não me quer porque eu sou uma velha. E a gente só se dá conta disso quando passa por isso, porque senão a vida segue, né? Ah, tem ruga, tem não sei o quê, tem pele caída, tem azar, né? Azar, a vida segue. Mas aí quando Uhum. isso acontece de fato, poxa, mas será que isso aqui mudaria alguma coisa se eu não tivesse essa pelanca, não sei aonde? Então, eu mandei para algumas mulheres, mandei para mulheres de 30, de 40, de 50, até de quase 80 eu mandei. Só Uhum. duas mulheres, uma não me respondeu
e uma outra disse que não era bem assim, mas também não argumentou. Fora essas duas, todas me deram um baita de um feedback. Muito, 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 muito interessante o que elas me disseram. E os homens achavam que tinha que ter uma cena de sexo picante, coisa que para mim não cabia ali, porque foi todo um romantismo, sei lá, uma fala delicada, foi um amor, né? Eu acho que foi um amor. Eu, aliás, nem sabia que eu podia escrever. Eu nunca pensei em escrever um romance romântico. Nunca, nunca, nunca pensei em escrever um romance romântico. Nunca. E, de repente, eu me vi. Eu acho que é Portugal, na verdade. Eu acho que é Portugal, cada mar, cada, sei lá, cada ponte, não sei o que que tem essa terra, né? Cada coisa parece que tem um romantismo, né? Agora a gente entende mais Camões, Fernando Pessoa, né? A gente, sei lá, depois que eu vim para cá eu consigo entender mais isso, né? E então houve essa diferença. Eu de fato, eu nunca pensei em escrever um romance, um romance de amor, assim, nunca pensei. E acho que foi uma relação muito delicada, então eu não caberia isso. Eu tenho um amigo, que é o André Soltal, que ele diz, mas tu devia pôr, não sei o quê, barará, barará." Se ele estiver ouvindo isso, ele vai retrucar depois. Mas eu e o André Soltal, a gente troca os textos, né? Eu leio os dele, ele lê os meus, né? E ele dá opinião, eu dou opinião para ele, e ele diz, mas Kátia, eu digo, não tem mais Kátia, não é isso. Não adianta, Hum. né? Então, não sei se isso é coisa de homem, Marcos pode falar, não sei se é coisa de homem. Nenhuma mulher disse, só os homens disseram, só os homens. Na verdade, eu acho que não, acho que o viés não foi esse para mim. Não sei para os outros, não sei para os outros. Para mim, o viés foi, daí tem toda uma construção narrativa que é romântica, mas que vai levando para um envolvimento sensual. Esse envolvimento sensual, que se dá de maneira ambígua, em função do próprio moço bonito que está presente no romance ser ambíguo nas suas respostas, esse envolvimento leva para uma certa sensualização a partir de certo momento, que seria, e daí nós já discutimos isso eu e você uma vez, né? Para mim seria a libertação de todo o patriarcalismo que está dentro dela, de todo o etarismo que está dentro dela. Quer dizer, a partir do momento em que ela rompesse esse romantismo, que ainda é um verniz daquilo que seria a libertação do gozo, do prazer pleno, que ela rompesse numa cena sexual, não necessariamente uma cena vulgar ou de um erotismo barato, não, mas de mergulhasse numa sensualidade libertadora, isso seria muito interessante. Eu acho que a discussão minha a respeito específico disso, que não é central. Essa foi uma discussão paralela, como você viu. Eu disse, olha, eu vou fazer uma provocação aqui para você. Para mim, o central, que é o que é mais fascinante no livro, é o embate consigo mesma. Porque o etarismo ele é colocado na nossa formação, e, sobretudo, no caso das mulheres, em função de que se espera que uma mulher, a partir de certa idade, seja generosa, amorosa, sábia, avó, mãe, tudo, menos uma pessoa com um corpo, com prazer sensual, com prazer erótico, com envolvimento. Então, eu acho que essa é a grande coragem do teu livro, entendeu? O momento da cena sensual seria, para mim, um momento explosivo de libertação mesmo desse preconceito todo que assola a protagonista Lívia. A tal ponto assola que ela conversa quase consigo mesma, ou com entidades do tipo, ela fala com carinho. Quem é esse carinho? Esse carinho pode ser ela mesma, né? Ela conversa sobre se cuidar e se permitir viver. Então, acho que isso é o principal. Sobre a cena erótica, eu acho que seria só não uma exigência, pelo contrário, eu tendo a não gostar. Acabei de ler um livro da Carson McCullers, né, que se chama O Coração é um Caçador Solitário, que tem uma cena espetacular em que os dois transam e ela diz assim: eles vão para a beira do rio, estão num namoro difícil, são dois adolescentes com toda aquela timidez, e ela sempre diz, e ela diz, de repente ela diz assim, e foi assim que aconteceu. Eu achei extraordinário, porque não era a descrição naturalista do fato que interessava. O que interessava era o acontecimento interno, né? Nesse caso do teu livro, eu senti que a Lívia poderia falar mais sobre a relação sexual. Acho que essa discussão é interessante até, mas a gente não pode avançar muito, porque as pessoas têm que ler o livro e vão entrar nessa conversa com a gente aí, Pois né? é, eu queria dizer uma coisa, mas acho que não cabe aqui. Eu estava pensando, É, que até depois dessa cena, não dá para entender se realmente aconteceu. Tu teve essa sensação, Juliana? Não, eu entendi como tendo acontecido, sim. É. Mas essa é só a minha leitura, né? Eu acho que cada um faz a sua leitura, claro, né? Mas eu achei muito interessante
o que você falou e o que o Marcos falou também, porque, assim, por um lado, Kátia, você falou assim que ele, o moço bonito, né, ele não fala muita coisa e isso vai deixando a personagem também angustiada e tudo. Mas sabia que eu acho que ele não falar muita coisa e criar esse espaço foi interessante, sabe? Porque, assim, eu acho que eu concordo com o Marcos, assim, eu acho que é um livro muito sobre descoberta pessoal, sobre se descobrir. E eu acho que ter esse vácuo aí dessas coisas que não ficaram ditas por ele é importante para que ela preencha aí esse vácuo e para que seja mais um livro sobre ela, sobre a descoberta dela, do que sobre eles dois ou sobre ele, sabe? Ou sobre a relação entre eles, assim. E é interessante porque a gente às vezes pensa que se descobrir tem que ser numa idade meio jovem, assim, sei lá, né? Numa crise de identidade numa idade mais jovem. E não, e na verdade a gente continua se descobrindo, isso que eu achei muito bom, assim, a gente continua se descobrindo em todas as idades, né? Aos 60, aos 70, aos 80 anos, a pessoa ainda vai estar se descobrindo. Eu acho que seu livro traz isso, né? E gostei muito disso que o Marcos falou também da libertação, porque essa também foi uma palavra que ficou para mim do livro, libertação, assim, porque eu acho que é um livro que fala de liberdade, mas que mostra que a liberdade, a libertação, ela não vem de fora para dentro, né? Não são os outros que vão dar a liberdade para ela, né? Essa libertação para ela é ela que vai ter que libertar a si mesma. Eu fiquei com essa sensação e eu acho que ela consegue isso. Eu não vou falar isso para não dar um spoiler, mas tem uma coisa no fim do livro, porque tem umas frases que são repetidas de vez em quando no livro, juntas, como se fosse um refrão. Até achei interessante porque me trouxe uma ideia de musicalidade, assim, tem tipo um refrão, e no final uma palavrinha muda nesse refrão, e essa palavrinha muda tudo, né? Isso não dá para contar Então, mesmo. eu achei isso Eu, genial. eu também pensei nisso que ela está dizendo, mas não dá para falar nada a respeito. Mas é incrível É, como aquela palavrinha, mudando a É, música, mudando o refrão, é. mostra que aconteceu Essa muita não dá coisa, para né? falar. sim. O Moço Bonito, para mim, ele é um pouco, ele é um pouco projetivo, assim, ele é um pouco, não é tão importante a materialidade dele, é engraçado, não sei se vocês sentem isso, mas assim, eu sinto que o Moço Bonito, é um bocado projetivo, eu estou lutando comigo, eu estou numa grande luta para me libertar daquelas amarras, né, de toda uma educação, de toda uma visão de mundo muito machista, muito patriarcal sobretudo, voltada para a juventude, que é uma coisa que é importante falar, né, que é o quanto o consumismo da sociedade atual leva para uma imagem de frescor e juventude e apaga o ser mais velho, né? Apaga a sua presença como corpo e agora até a sua presença como sabedoria, virtualmente. Assim, não importa, interessa o jovem. Então, acho que o livro ele enfrenta tudo isso. Isso é que é o livro no corpo é um livro de luta para resgatar o corpo, né? Então, eu vejo o Moço Bonito meio. Não é que ele seja. Ele é importante, ele é né, um personagem que serve de escada para a discussão, mas a discussão em si não é ele. Sim, até o fato dele não ter um nome, né, dele ser um moço bonito, já Sim, põe ele meio sim, como Pois. essa tela sim. em branco onde você É, projeta, né? as pessoas me É. perguntam muito, mas quem que é? Quem que é? Eu digo, mas não é um moço bonito, né? Isso é simbólico, é muito simbólico, né? É interessante alguém, né? Se tivesse um nome, teria um nome ali, né? Aham. Teria um nome, né? A ideia não é ter esse nome, né? Porque também tem um apaixonar-se por si mesmo, assim, que está bastante associado ao lirismo da paisagem, as rias, o mar, a presença da água. Aliás, a água está quase como uma entidade, conhecendo você, né, Kátia, e sabendo disso. Quer dizer, a água, ela está presente em toda a narrativa, ela vem e volta, ela vem e volta. Se é que ela não está em toda nessa narrativa, já não é ela própria fluida. Então, eu acho que o Moço Bonito se confunde um pouco com essa paisagem romântica de redescoberta. O lirismo da paisagem, né, o bucolismo, melhor dizendo, está associado com essa descoberta interior de libertação de si mesmo. Ele vai crescendo, né? Vai se expandindo. O Moço Bonito é uma palmeira, o Moço Bonito é o sol, o Moço Bonito é uma ria, o Moço Bonito sou eu mesmo me encontrando, né? Isso é a minha leitura, as pessoas vão ler. Ainda bem que os livros têm esse caráter polimorfo de que cada um encontra nele aquilo que Sim. quer, né? A Mas Sandra é também uma. fez essa É, leitura, né? Na aham, apresentação, né? Ela faz essa leitura, né? sim. Achei bem interessante também, que é uma descoberta dela mesma, né? A Lívia é uma E a descoberta dela. própria água é um espelho, né? Sim, também Quando a tem gente isso. pensa no É Narciso se verdade. olhando no É É, lago, verdade. é.
um Eu vasto achei espectro. também assim, gostei muito dessa presença da cidade de Aveiro na história da Ria, né? Eu achei um dos trechos mais bonitos, assim. Eu até comentei com a Kátia, eu já li outras coisas que ela escreveu, e eu achei que esse livro tem uma prosa mais poética, assim, em comparação com outros livros prévios da Kátia. E alguns trechos até me lembrou a Marguerite Duras, sabe? Eu até comentei com a Kátia, assim, e achei interessante porque me lembrou pela linguagem, alguns momentos em que ela usa umas frases curtas, assim, e só depois que eu percebi que também tem a ver com o tema, né? Porque ela está sempre, a Marguerite Duras está sempre falando dessa questão de etária, de diferença etária, né? Isso tem em vários livros dela, e na Eu própria preciso vida ler, não dela, li, assim. não li. Mas é verdade, Eu no gost... Amante, Hiroshima, Mon Amour, Não é? ela Ah, legal. é, Eu vou ler aqui um pedacinho que eu achei tão bonito assim, eu ressaltei. Ele me convida para um café à beira da ria. Não sei se tive tempo de lhe dizer que gosto da água, do mar, dos rios e da ria, que não conhecia até chegar aqui. A ria, fenômeno natural, um dos mais lindos acidentes geográficos, está na costa portuguesa. É o recuo do mar. Esse mar que recua e que não é o meu, porque o meu não sabe como fazer isso. Deve haver um motivo, saberei ainda. Deve haver um motivo, saberei ainda. Por enquanto, resta-me perceber que o recuo é necessário. É linda essa parte, gostei tanto. E eu fiquei também Cada. pensando assim, Kátia, eu queria saber de você se eu senti que esse livro também é um pouco uma declaração de amor a Portugal, a Aveiro, e eu fiquei me perguntando se também é meio que uma despedida, já que você logo depois saiu de Aveiro. Eu acho que é uma declaração de amor, assim, como eu falei, né? Eu nunca pensei em escrever nada de amor, nunca pensei, nunca. Até escrevi algumas coisas, no Rio das Pedras, tem uns contos que tem umas histórias de amor meio macabras, assim, porque o Rio das Pedras foi um livro de contos baseado no patrimônio tombado de Itajaí, né? Então eu tinha que fazer um conto para cada patrimônio, né? E como eram casas antigas, casas velhas, eu fiz muita história macabra, assim, né? Então tinha umas histórias de amor, eram diferentes essas histórias, assim. Eu acho mesmo que eu fui tomada pela essa coisa bucólica de Portugal, né? Portugal tem muito isso, né? Tem muito isso. E quando eu comecei a ouvir, por exemplo, fado, quando eu comecei a ouvir Amália Rodrigues, como eu digo, né? Eu sou médica, e médico tem muito isso. Eu me embrenhei assim nas coisas, né? Eu tenho essas coisas de ler um livro e ficar lá naquele livro tempo. Eu assistir um filme e ficar também naquele filme, não conseguir sair daquele filme, né? E com música também, eu sou assim com música, né? E sou muito assim com música, né? A música é a primeira coisa na minha vida, a música, primeira coisa. E outra coisa, eu vim para Portugal para fazer isso, para ler, para escrever. Foi para isso que eu vim para Portugal. Então, vocês imaginem uma pessoa que fica mais de 10 horas em cima de um livro, em cima de uma escrita, em cima de uma música. Então, eu fiquei embevecida mesmo, eu fiquei bêbada daquilo ali. E eu acho que foi por isso que saiu da forma que saiu. Esse romantismo todo, que eu digo que que sempre achei que eu não, nem sou muito romântica, né? Eu acho que ele se materializou, né, nessa história da Lívia, né? um comentário só sobre essa Portugal que você sentiu. Veja, essa é uma Portugal que você sentiu, né? Quer dizer, porque aconteceu uma coisa contigo de envolvimento bastante romântico com o país, porque você falou Camões me lembra a beleza, me lembra Camões, a beleza me lembra Fernando Pessoa, mas o inferno também lembra um Camões, o inferno também lembra É, Fernando Pessoa, né? Quer dizer, depende, é um mas eu prisma, a poderia gente ter olha escrito para uma isso. cor, né? Eu poderia ter escrito um Uhum. inferno no corpo, Não era o caso, claro, mas, tô dizendo, mas mas não era o caso. eu quero dizer que, por exemplo, a Djamília fez aquele livro Luanda, Lisboa, Paraíso, não sei se vocês leram, é uma Portugal, né, de imigrantes que sofrem, que se arrastam, né? Aqui no Barreiro, onde eu vivo, então eu vejo isso o tempo todo, né? É uma Portugal de experiência com a xenofobia, por exemplo, entre Sim, outras mas eu coisas. poderia ter feito isso, né? Ah, Eu poderia ter feito sim. isso. E também tem outra coisa, tem o meu envolvimento com a literatura, que eu faço doutorado em literatura de língua portuguesa, né? Que é literatura brasileira, portuguesa e africana, né? Literaturas Uhum. africanas. Então, eu acho que essa relação com a literatura
é que despertou isso com a literatura e Portugal, né? Porque sim, porque, por exemplo, foi o que eu falei no início, eu poderia ter levado o etarismo para outro lado, poderia, ia ficar feio no Uhum. sentido de que a coisa é feia, mas não, eu acho que é muito psicanalítico isso, esse livro. Né, psicanalítico no sentido de fazer uma autoanálise. Posso dizer isso, Juliana? Faz sentido, porque a Juliana é psicóloga, né? A Claro, gente não claro, eu sou falou aqui, mas a psiquiatra, na Juliana também verdade, é mas sim. psiquiatra. Mas eu acho que é um sentido muito psicanalítico, né? Muito, muito de autoanálise, assim. É isso que a Juliana falou antes, né? É uma autodescoberta, né? E eu acho que essa autodescoberta foi feita em Portugal. Se eu não Sim. tivesse vindo para cá, talvez isso não acontecesse, né? Esse livro não acontecesse. Seria um outro Talvez livro no corpo. uma coisa que me chamou a atenção nesse livro foi a questão do pertencimento, né, e da casa como metáfora para o corpo, que eu senti isso, eu nem sei se foi a intenção, mas uma coisa que me chamou a atenção logo no início, tem uma parte em que você escreve assim: os lugares em que vivi não me pertenceram, era preciso ser de, e eu nunca fora de lugar nenhum, de ninguém. Então eu fiquei pensando nisso também, né? Assim, como é que é isso de não ser de nenhum lugar, né? E mais para o fim do livro tem uma parte em que você fala da casa. O menino, o moço bonito leva a Lívia, né, a protagonista, para conhecer a casa, uma casa onde ele morou quando era criança, né? E aí tem essa passagem que é assim: chegamos, enfim, ao lugar onde foi feliz, a casa da infância, que queria me mostrar. A casa que significa e se ressignifica com o tempo. Ela está vazia. Alguém importante viveu ali e revive agora no exato momento da lembrança. A casa da sua infância tem jardim, árvores, fogão a lenha. E ainda restam limoeiros. E ainda resta alecrim solto pelos cantos e a benzer o lugar sagrado. Os lugares sagrados da nossa memória não deveriam desaparecer, nos trazem segurança. E aí eu fiquei pensando na casa como corpo, né? Como é que isso aqui também está falando do corpo. O corpo, a dificuldade de envelhecer ligada ao fato de que aquele corpo, esse corpo que é seu agora, ele também foi o corpo da sua infância, da sua juventude, né? E você tem que ressignificar isso porque o seu corpo está mudando, né? Não sei, foi intencional isso? Esse livro, ele tem muitas coisas que, obviamente, se misturam com as coisas que eu vivi, não tem como fugir disso. E nós, a minha família, meu pai era funcionário público e a gente se mudava demais. Então, hoje eu agradeço a gente ter se mudado demais, porque eu saio de um lugar para outro sem problema nenhum. Mas quando eu era pequena, era um lugar assim, a gente não pertencia a lugar nenhum. A gente sempre foi um estrangeiro. Sempre foi um estrangeiro. Nós seis, nós somos seis, éramos sete, somos seis hoje. Então nós éramos estrangeiros, estrangeiros, e éramos diferentes, nós éramos espíritas, umbandistas, a gente falava muito, meu pai era nordestino, minha mãe era gaúcha, e a gente sempre falou demais, e a gente ia para lugares fechados, e meu pai era do Correio, era gerente do Correio, era considerado uma autoridade nas cidadezinhas, cidades pequenas, sempre cidades pequenas, né? Então, quando a gente chegava, eles já sabiam que a gente estava chegando. Ó, chegou aquela. Eu tenho uma irmã que tem um problema de saúde sério, né? E eles diziam que ela era assim porque a gente mexia com coisas do diabo, né? Então, eu era pequena e eu via essas coisas, né? E existia sempre esse não pertencimento, né? Esse não pertencimento. De fato, eu nunca me senti pertencente assim a nada, né? Eu acho que isso tem muito no livro, né? Eu sinto que tem também uma coisa da qual eu gosto, aliás, que é o pertencer ao caminho, né? O pertencer é gostar de estar na viagem, né? Que é um espírito Isso. cigano, digamos, que eu acho muito legal também. Eu entendo quando a Juliana fala dos lugares importantes, né? Que estão mencionados no livro, os lugares sagrados, e é verdade, são quase templos. Mas é muito bom esse gostar da viagem, né? Isso é muito Caminhante não há nordestino, né? caminho.
Isso é muito nordestino, né? Meu pai era nordestino, bota o saco, né, nas costas e sai. Isso é muito. Ele nunca teve problema nenhum. Meu pai nunca teve problema nenhum de dizer, olha, amanhã a gente vai embora. E a gente nem sabia que ele estava pensando em ir embora. Ele simplesmente ia embora. A gente nunca teve amigo de infância. Eu não tenho amigo de infância. Quando a gente é criança, a gente sente, né? Mas aí depois a gente vai se acostumando, né? E aí a gente vai para vários lugares em que a gente é tratado de formas diferentes, como aqui, né? Aquele homem lá de Coimbra, né? Quer dizer, porque eu tenho mais de 60 anos, eu não posso morar na tua casa? Por que que eu não posso? Por que que eu não posso alugar um quarto? Qual é o problema? O que que tu acha que eu vou fazer aqui, né? É muito estranho de alguém olhar para tua cara e dizer isso, assim, na tua latinha. Não é, ele nem mandou recado, ele olhou para mim e disse. Então é muito louco isso. São as caixinhas, né, Kátia, onde as pessoas são colocadas conforme É, a idade, conforme o é, gênero, conforme a cor, é, isso tudo é muito encaixotadinho, assim, né? E qualquer ruptura é crítica, é questionadora, desloca as pessoas, é. né? E isso é Sinto educação. muito isso Isso também no. também é educação. Eu estou trabalhando num projeto em Aveiro, é um projeto Uhum. de interculturalidade, bem interessante. É um projeto patrocinado pela União Europeia, coisa bem bacana. Tem 8 crianças que são ucranianas e tem um menino que tem 8 anos. E aí eles falando que uns têm 8 anos, outros têm 11, outros têm, sei lá, 9. E aí, esse um gurizinho de 8 anos disse pra mim assim, e quantos anos tu tens? Aí eu disse, eu tenho 64. Ah, mas então tu é uma velhota? Aí eu disse, sou, não sei. Eu sou, o que que é? O que que é uma velhota? Muito velha? Aí ele disse, minha avó tem 65 anos. E ela é uma velhota? Ela é uma velhota. Então, quer dizer, já é pequenininho, um guri, é um guri. O que que ele vai dizer quando ele tiver 30, 40, né? Isso já vai, é uma educação, né? Mas, ó, ou então a mãe diz assim, não, ó, a gente tem que tratar os idosos com respeito, né? Então essa é a senhora. Quer dizer, aonde que está esse respeito, né? O que que é esse respeito? É tu chamar de senhora? É tu Ali chamar de no. você aqui? Eu fui descobrir que o você, né, que tem isso no livro, né? A diferença do você e do tu, eu não tinha a mínima ideia, porque para mim você é que nem tu. A Juliana, que é do Rio, diz você, tu é de Curitiba, né, Marcos? Tu diz Sim. você, Mas o você, eu aquele é pronome de tratamento, né? Vossa Mercê. E aqui aqui ele é, continuou assim, aqui é entendeu? você, é É. senhora, né? É senhora. Eu digo, tá, a Uhum. pessoa tá me chamando de você, tá tudo bem, né? Você. Aí eu descobri que você não é o você, não é Não o é tu. bem isso. Aí isso é muito engraçado, meu Deus do céu, é muito engraçado. E que isso da linguagem também é interessante estar presente no livro, né? Me chamou a atenção, sabe o quê? Eu acho que a gente, eu percebo isso em mim, pelo menos, né? Eu faço muita Uhum. oficina de escrita com pessoas que estão no Brasil e volta e meia eles acusam alguma coisa no que eu escrevo, assim, né? Olha, mas isso aqui você está falando como português de Portugal, né? Porque a gente acaba pegando, a gente desenvolve uma linguagem híbrida, não tem jeito, a minha linguagem é híbrida. E eu percebi isso no livro, eu achei engraçado, assim, porque tem momentos em que você escreve com português bem assim, como é o português do Brasil, falado no Brasil, mas aí de repente tem partes assim, ó. E nós a admirar tudo isso, caminhamos na calçada que borda a ria, feito namorados a se conhecerem. A ria, sempre a ria a acompanhar meus passos, a me despertar paixão neste país. Despejo-me na ria. Eu achei engraçado, assim, gente, ela mudou de Pois é, repente para o e no português de Portugal. entanto, e no Mas entanto, isso é É, muito bom, E, no né? Isso entanto, é o que eu muito tenho bom. consciência que é. é português, eu pedi, Ruth, pelo amor de Deus, isso tem que ficar em itálico, porque isso é português de Portugal. Não sou eu que estou dizendo isso. E, no entanto, é bem híbrido mesmo, como tu disseste. Mas ali o que a Juliana também está lendo, tem muitos trechos em que você não usa o gerúndio, por exemplo. Você fica usando o infinitivo, a admirar, a Sim. fazer, e tal, que É, é bem português. A gente acaba pegando esses cacos, assim, mas esse é que jeito são, de. gente, são mais de 2 anos aqui e fazendo muita leitura de coisas de português de Mas, Portugal. Kátia, isso não é um defeito, pelo contrário, eu Não, acho Não, que não. isso é É, único, né? Isso mostra a personagem também. enriquecedor, né? sim, Eu sim. acho, eu acho Não, é- legal mesmo. Essa semana eu fiz uma postagem e o André, na hora, eu vi o Tomás Antônio Gonzaga escrevendo aí. Na hora ele me, Mas, me, me retrucou. Eu disse, ai meu Deus, mas porque isso não aí é, tem.
Isso vai ser muito profundo, porque eu vejo meus três, eu tenho quatro filhos, três estudam aqui em Lisboa, né? E eles são adolescentes. Não só a minha filha fala se calhar, giro e fiche, ela tem 18, né? Como os amigos dela também, de repente, falam coisas do brasileiro já, do, entre aspas, brasileiro, Sim, com por causa, certeza. por causa da quantidade de tutoriais e de informações na internet, É, música e não sei o que eles ouvem, né? Quer dizer, tem uma pororoca em andamento da língua é, portuguesa acontecendo aqui. Eu acho isso pororoca é muito bom. bom, entendeu? Acho muito bom que venha essa pororoca aí. Então, assim, Também acho. problema Tem que misturar zero, mesmo. É, também. né? É. Não tenho problema nenhum com isso também. Imagina eu que sou da linguística, né, tu acha que eu vou ter problema com isso? E isso é uma coisa dinâmica, né? A linguagem é dinâmica, não adianta alguém dizer assim, ah, não pode fazer isso, não tem como. Exato, é. Isso aí A gramática é um esqueleto ali, mas não é ela que é, dá vida à é, língua. Quem dá vida é o povo, é, né? Então, não não. adianta, não adianta. E eu faço pilates, né? Eu chego no pilates e meu professor diz, oi, Kátia, beleza? Ah, eu até sei quem é seu professor, O ele faz Miguel, isso mesmo, é muito fofo. oi, Kátia, ele faz. Aí ele puxa, né? Oi, Kátia. É. Beleza? Eu digo, beleza, beleza. Sim. Tem uma amiga que adotou uma criança e ela disse para mim: Ah, porque no Brasil se diz assim, em Portugal se diz assim, não sei. Aí começou a dizer um monte de coisa, né? E é giro, e é bacana, e é joia. Eu digo, e tem o trilegal também, que tu não sabe o que que é. Trilegal. Trilegal é só no Rio Grande do Sul que se diz. Isso é muito tri, ou é ou é trilegal, tri da massa, isso é no Rio Grande do Sul. A gente vai lançar o livro No Corpo no domingo que vem, dia 13, às 16 horas, na Fábrica Braço de Prata, né, Kátia? Depois de uma série de conversas aí, nós conseguimos um lançamento com um piano, porque era muito importante haver um piano no lançamento, e se eu não me engano, nós conseguimos inclusive um piano de cauda, Sim, porque vai haver o acompanhamento musical, piano e voz, né, do Lyon. É esse o nome dele, é né, Noel Kátia? Leon. Noel Lyon. Noel Eu Leon vai achei tocar para ótimo. nós, tá? Vai tocar e E vai daí, cantar. então, e aí, claro, nós fomos lá apresentar o livro, vamos ler alguns trechos, né, que seria muito bom se as pessoas fossem nesse evento de lançamento. Então, eu gostaria de dizer isso e também de dizer que se as pessoas quiserem adquirir o livro, ele está com a Kátia tem os seus exemplares. Caso queiram comprar direto da editora, é coterpt.com. Muito simples. Está lá o livro no corpo entre os lançamentos, né, o último lançamento, na verdade. Para que as pessoas conheçam esse livro, que é um livro maravilhoso mesmo. Porque esse é um livro de leitura lírica, mas é também de leitura dolorida. Então ele tem um. Eu ia dizer uma coisa absurda, mas tudo bem. Ele parece um profiteroles, porque ele tem um lado gelado e um lado quente. Então o gelo vem dessa luta contra essa paralisia que a sociedade quer impor sobre o personagem. E o calor vem da sua resistência maravilhosa, quase mística, né? Mística em certos momentos, a essa condenação. Então, é um livro maravilhoso que eu queria só dizer para as pessoas procurarem, lerem, se informarem, porque foi um lançamento que deu muito prazer para nós aqui na editora fazermos, sabe? E também eu fiquei muito como editora, muitas vezes eu gosto do livro e tal, publico o livro, mas aqui eu fiquei admirado pela coragem da Kátia de pegar o tema, sabe? Não, eu vou falar de uma mulher sexagenária que se apaixona, vou encarar esse tema, né? Essa coragem, ela é libertadora. Eu voltei na palavra, né, Juliana, que é a tal da liberdade, mas não me escapa essa palavra, porque ela parece que ela está muito contida. Já tem É hora? 16 horas. 16 horas na Fábrica Braço de Prata, com acompanhamento do Lyon. Sempre esqueço o meu primeiro nome. É Noel. Noel, pronto. E É, outra coisa, essa capa tá então lindíssima. era isso que eu Quem ia fez? falar. Como é que é a história dessa capa e desse título, Kátia? A ilustração é do André Rigatti. O André Rigatti é um catarinense que mora em Curitiba, um artista plástico. Eu acho que desde o meu primeiro livro eu sempre quis que ele que tivesse uma ilustração dele no meu livro, em algum deles, né? E agora eu consegui. Agora eu consegui. E é interessante que a ilustração dele é um emaranhado, né? É, Um liame de quase uma trama complexa da existência, né?
E sim. a gente discutindo Mas tem um aqui, a Ruth caminho, né? Valadares, mas tem um caminho exato, a gente até falou sobre isso, não existe Exatamente. esse caminho. Ele é uma trama cerrada, mas ele tem um caminho. E a Ruth Valadares, que foi quem fez a capa, Sim, buscou também trazer daí o outro lado, o calor, o sim, vermelho, a paixão que sim. envolve toda essa trama, né? E o corpo se funde a esse vermelho no Muito título, né? delicado O ficou corpo. o trabalho Lindíssimo. da Ruth. Eu gostei. E esse título foi fácil de chegar nele ou você demorou? Porque Não, o título também está muito bom. não, foi. O título, eu tinha vários nomes, tinha vários nomes. E esse não era um nome. Aí eu tirei de um e coloquei no outro. E ficou livro no corpo. Tá ótimo, recomendadíssimo o livro, gente. Leiam, vale muito a pena. E eu acho que os homens têm que ler esse livro também, Sim, né? sim, Não só as também mulheres. acho. Eu convidei a Juliana para participar, porque a Juliana é uma leitora assim contumaz, né, Juliana? Uhum. E eu tinha certeza que ela ia fazer uma boa análise do livro, não só porque é minha amiga, né? Eu acho que se ela não tivesse gostado, ela ia dizer: Olha, Kátia, sinto muito, mas não dá para falar nada, Não, né? nossa, eu adorei, muito bom, Muito bom. ótimo. E o que o Marcos falou, um assunto tão difícil e é tão bom assim quando a gente vê alguém indo. Inclusive, eu imagino que deve ter sido difícil escrevê-lo, né? Então é tão bom quando a gente vê alguém fazendo isso que o Caio Fernando Abreu dizia, né? Que escrever é apagar o cigarro no peito, né? E eu acho que é isso, esse livro é isso, é apagar o cigarro no peito. Que direi eu? Eu acho Você que foi, apagou sim. um cigarro, você apagou um cigarrão no peito aí com esse livro, sim. Eu É, acho. um charuto. O É, charuto. eu acho que foi. Não foi muito fácil, não, mas foi bom, foi bom. Agora que está tudo pronto, foi bom. Existe uma exaustão, assim, depois que a gente termina uma coisa, né? Um livro. Eu sempre me senti assim, né? Mas esse realmente foi mais do que os outros. Eu acho também por estar aqui fazendo isso. Por estar tanto tempo em cima, né? Foi um ano e meio, mais ou menos, voltada para esse tema, para essas discussões, né? Essas discussões e ver como é duro, como viver é duro, né? Como viver é Sim. duro, né? E foi duro para mim até os 10, até os 20, até os 30. A minha vida sempre foi muito dura. Então, depois que tudo terminou, assim, que eu vim para cá, que eu digo agora eu vou fazer outra coisa, daí é duro de novo, quando eu vou pensar em algumas coisas, também é duro, né? Então viver é duro. Então é Tem um melhor que a gente livro. cante, né? Tem um livro de um. Agora, puxa, vai ser um pecado meu não lembrar o nome do autor, mas o nome é um autor português cujo livro se chama Viver Todos os Dias Cansa. Vocês já ouviram esse título? Não, não. Mas Não. Eu adoro, eu adoro esse título. é, Viver Todos os Dias Cansa. Não consigo lembrar do nome dele. Pedro Paixão. Pedro Paixão. vou Viver procurar. Todos os Dias Cansa. Mas quando você vai escrever o livro, você faz uma verdadeira escavação, né? É por isso que é tão exaustivo. É uma escavação de si mesmo, né? Desse viver cansativo, desse viver dolorido, né? Sim, E essa escavação ainda envolve uma atividade complexa do equilíbrio estético disso tudo, porque isso também sim, sim, precisa encontrar uma voz, claro, precisa encontrar um tom. claro. Então é muito. Sim, no Tem gente início, como a no Clarice início a Lispector dizia gente que ela não ia ler os livros dela, ela publicava o livro e ela dizia: eu não publico o livro, eu me liberto da obra. é, é verdade. Eu É. Para acho mim que a foi uma pessoa fica. libertação mesmo esse livro. Porque no início a gente só joga tudo, né? Vai escrevendo, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Como eu falei para vocês, eu tinha os lugares que eu tinha ido, né? Que eu tinha viajado, e eu escrevia. Cada vez que eu chegava em casa, eu escrevia sobre aqueles lugares, né? Que tem aquela passagem sobre a casa do Castelo Branco, né? Tem duas coisas que eu falo ali, que é do Castelo Branco e da minha amiga Flor Campino, né? Eu fazia essas viagens e eu escrevia, chegava em casa e sempre escrevia sobre elas. Me lembro que eu fiquei injuriada com a história do Camilo Castelo Branco. Escrevi um monte de coisa. Digo, onde já se viu? O que ele está pensando que é? E cadê a Ana Plácida, afinal de contas, né? A mulher foi um monte de coisa nesse país, né? E aparece o nome dele, né? Por quê, né? E eu estava fazendo, justamente na época, uma disciplina chamada Mulheres na História, nos estudos feministas eu estava fazendo, na Universidade de Coimbra.
E aí, ora, por que que não aparecem essas mulheres? Porque elas são apagadas, isso é uma estratégia, né? Elas são apagadas. A professora dizia assim: ah, porque a gente só estuda aquilo que foi documentado. Aí você tá aí, por que que não foi documentado? Ora, é tão óbvio, não foi documentado porque era uma estratégia que as coisas, que as mulheres não aparecessem, E né? porque eram só Lá os no, homens lá que no, documentavam, né? Porque eram só os homens que só os homens que têm que documentavam, contar. E no né? fundo ela tem uma estratégia de poder que envolve economia, que Claro, envolve claro. controle ideológico, Aí hoje que é está o aparecendo, pagamento de quem não manda, né? Quem hoje, manda é hoje, que tem o controle, né? hoje está aparecendo um monte de mulher que fazia coisas na mesma época que os homens faziam, né? Então isso não é justo, né? Aí eu digo, não, vou Para ter que mim, o falar caso sobre isso mesmo. o mais chocante foi o da Camille Claudel, assim, que eu fui lá, morava lá, e fui visitar o Museu Rodin, e eu só descobri a Camille Claudel por acaso, porque tinha umas duas esculturas dela lá dentro, e ela era um gigante, né? Não sei, eu gosto muito, né? Mas aquele gigante estava embaixo das asas do Rodin, que era uma figura Sim. Sim. é uma figura super cultuada, né? Então, aquele apagamento me impressionou, foi chocante para mim, como homem também, ver como uma coisa pode ser feita de uma maneira brutal, né? Brutal mesmo, Tem assim, muitos até no casos senso de... assim, né? Muitos, A demais. Zelda Nossa, Fitzgerald demais, e o demais. Scott Fitzgerald também, foi um caso Sim. assim. Enfim, Sim, ainda bem que está mudando hoje, né? Aos poucos, mas está. E a gente tem que aos trazer poucos isso à está. tona, né? A gente tem que trazer isso à tona. Não, eu só queria também convidar as pessoas, não vou nem explicar exatamente isso, aliás, mas é do ponto de vista técnico, não quero ficar fazendo teasers, né, mas que é perceber nesse livro No Corpo aquela voz polifônica que o Ezra Pound tanto buscava, né, dentro desse livro tem um monólogo que é um diálogo, né, é o tempo todo um monólogo dialogado, né, e o que é mais interessante, e aí eu convido as pessoas a conhecerem, é que o leitor é convidado para entrar nesse diálogo, né? Eu falava com o Carinho, eu falava, né? Eu conversava com a Lívia, mas eu também conversava com o Moço Bonito. Teve horas que eu tive vontade de sacudir o Moço Bonito, dizer, fala logo, porra, sabe que você não fala uma boa qualquer. Né? Porque ele ficava o tempo todo naquela ambiguidade, né? E também ele é polido, então, assim, como ele é polido, né? Vontade de dizer assim, desembucha, desgramado. Mas tudo isso está nessa voz polifônica, que é o narrador, que chamar a atenção das pessoas para a forma como o narrador se coloca nesse lugar de diálogo. Eu acho muito Criar bom, mais uma assim, as pessoas provocação. falarem do que a gente escreve, né? É muito, muito bom. É que cada um traz o seu conhecimento de mundo, né, para Sim. aquele texto, né? Isso que é o mais interessante, né? O texto, quando sai da gente, não é mais da gente, né? Eu podia dizer que eu tenho um Instagram que dá para seguir lá, né? Até as coisas que vão acontecer daqui para frente por causa desse livro, que é Kátia com K, Kátia RS Nascimento. Convido, né, as pessoas a irem, tanto as pessoas de Lisboa, né, e como as pessoas de Aveiro, que eu espero que os meus amigos estejam lá, de bandeirinha, eu vou Claro. ficar muito feliz de vê-los. Inclusive, eu marquei esse dia, né? Eu falei para o Marcos, mas eu quero que seja no domingo. O Marcos disse, eu nunca fiz lançamento domingo. Eu digo, não, vai ser programa de final de tarde, no domingo, às 4 horas, que é para as pessoas poderem vir e voltar no mesmo dia. Ela Eu já vou foi ficar muito pensando no feliz. pessoal de Aveiro, mas depois, quem sabe, também no futuro Posso fazer em Aveiro, pode até né? ter mais É, lançamentos, né? claro, sim, vai ter, Pode né? pensar nisso. É. Mas o primeiro eu acho que é sempre mais emocionante, Sim, assim. claro, com certeza, Vai gente. ter uma Então, tá aí o surpresa lá, nem o convite. Marcos sabe qual é a surpresa que vai ter. Olha. Olha aí, agora já fiquei mais curioso Agora eu ainda. quero saber. Não, gente, mas então é isso. Então fica aí o convite para todo mundo comparecer dia 13 de julho, às 16 horas, o lançamento do livro em Lisboa. E leiam o livro No Corpo e eu me atrevo a convidá-los assim a dar feedback para a Kátia, porque eu sei que como escritora é tão legal, né, É muito, muito quando interessante. alguém vem contar para gente o que sentiu, né? Não precisam ser só elogios, né? Sim, É o que sim, sentiu mesmo, o que aquele sim. livro mexeu ou não mexeu. Então já tem aí o Instagram da Kátia, leiam, e quem sentir vontade de mandar mensagem para ela para dizer o que sentiu, fique à vontade que com certeza ela vai gostar. Com certeza. Muito É isso. obrigada, obrigada, Marcos, por todo esse trabalho, por esse trabalho que eu sei que eu te dei também. O Aquilo Marcos, foi a maravilhoso. Ruth, a querida Ruth. O Marcos tem uma companheira de trabalho e de vida, né, Marcos? Que é a Ruth, muito querida, gosto muito dela. E a Juliana
também minha amiga de copos, como se diz aqui, Uhum. minha amiga Copos de e livros. leituras, de livros e de copos também. Tá bom? Beijo para vocês e Tá até bom, Tá ótimo. domingo. obrigado, Tchau, tchau, gente. pessoal. Tchau, obrigado, pessoal. Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.